Amém. Glória a Deus. Eu me chamo Rejane, sou diaconisa, né? E vim aqui para compartilhar com vocês um estudo bíblico. Um estudo que eu fiz e acho necessário estar compartilhando. Amém? Então, eu quero estar aqui falando com vocês a respeito de unção com óleo. E é algo muito importante, né? Que é algo que está acontecendo muito nas igrejas atualmente. E eu lembro que há muitos anos atrás me deixava muito sem entender sobre isso, porque a necessidade de usar isso. Porque eu já fui de uma igreja que fazia unção com óleo. Era um culto de ação com óleo. E era o culto que mais bombava, além do culto de libertação. Mas o culto de libertação é outro assunto. Eu quero aqui falar sobre unção com óleo. Porque ao estudar as escrituras eu vi que é desnecessário, né, esse tipo de coisa nas igrejas. Para que usar isso na igreja? Não vejo base bíblica, mas está voltando para a minha vida hoje, na igreja atual. E eu não quero participar disso. Aí fico ali naquela dúvida, participo sem acreditar, em obediência ao meu pastor, ou não participo? Vou ter várias perguntas aqui, e nós vamos obter resposta na palavra de Deus aqui. Nós vamos entender para que era usado unção com óleo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então vamos ver isso na Bíblia, vamos compartilhar juntos, amém, desse estudo que eu fiz, e vamos buscar nossas respostas. Vamos lá. Vamos ver o que a Bíblia diz para nós aqui. Vamos ver se qualquer coisa ou qualquer pessoa podia ser ungido com óleo no Antigo Testamento. A minha resposta já é não, tá? Mas vamos confirmar na palavra de Deus, né? Vamos ver juntinho agora na palavra. Eu vou começar com Êxodo capítulo 29, verso 21. E que nós possamos crescer em graça e em conhecimento. Para que a gente possa entender o que está acontecendo nas igrejas hoje. Se tudo que eles estão fazendo tem realmente de base bíblica para isso. Senão a gente fica que nem vaquinha de presépio, caminhando junto mesmo sem acreditar. Talvez por amizade, por obediência ao pastor da igreja. E como você não quer sair da igreja porque gosta da igreja, gosta do pastor, tem um carinho pelos irmãos ali, aí normalmente você não quer sair, né? Aí o que você faz? Você faz tudo o que estão falando para você fazer, mesmo sem você acreditar. É esse o problema. Tá aí o perigo para a tua vida espiritual. Então vamos ver isso em vários textos bíblicos. Como eu falei, começando em Êxodo, capítulo 29, verso 21. Vamos detalhar muito sobre esse assunto. Amém? Vamos ver o que diz aqui pra gente. Tomarás então do sangue sobre o altar e do óleo da unção, e os aspergirás sobre Arão e suas vestes. Bom, aspergir é borrifar, né? Tipo, quando a gente tem plantas aéreas, né? A gente vai lá, pega a bombinha e fica borrifando, né? A aguinha nas plantinhas, né? Então, aspergir. E aqui está falando sobre isso, né? Sobre aspergir sobre as vestes de Arão e sobre seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes também, e também a dos seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Por enquanto eu estou só até aqui. Êxodo capítulo 29, verso 21 diz isso pra gente.
Agora eu começo as perguntas. Qual é a finalidade do óleo do Antigo Testamento? Qual era a finalidade? Né? O Senhor designou que os objetos sagrados, os utensílios do tabernáculo e do templo fossem o quê? Ungido com óleo. Agora, qual era a finalidade que eles eram consagrados? Para a cerimônia religiosa, para um culto, era para isso, sabe? Eles eram consagrados mediante a unção de óleo. Era somente esse o motivo, para consagrar. Então, o que acontece? Se usava óleo como símbolo de separação. Separava os objetos que seriam utilizados somente para o culto. E o óleo também, ele era usado em 3 situações. Ele só podia ser usado, além de ser usado por utensílios, o que fosse usado no culto, ele também servia para ungir 3 tipos de pessoas, né? Que era para ungir o quê? O profeta, o sacerdote e o rei. Era para isso também, né? Aí tinha ali o óleo que era derramado sobre suas cabeças como símbolo de separação. A ideia aqui é de consagração. E o conceito de consagração na Bíblia é quando uma pessoa ou uma coisa é separada para Deus. Está entendendo? Para servir ao Senhor. Para servir ao Senhor de uma forma especial. Mas como esse óleo da unção deveria ser utilizado? É mais uma pergunta. Nós vamos perceber que esse óleo não poderia ser usado de qualquer maneira e de qualquer jeito. Por qualquer pessoa ou em qualquer coisa. Já começamos por aí. A resposta. Quando a gente fala de óleo da unção, a gente vai perceber que ele era utilizado em todos os utensílios do tabernáculo. Vamos comigo em Êxodo 30 agora. Vamos ler o 26 ao 29. Êxodo 30. Vamos lá ver o que fala para nós. Vamos lá, 26. E com ele ungirás a tenda da consagração, e a arca do testemunho, e a mesa com todos os utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Olha só, né? Arão e seus filhos, como a gente já viu, né, no Êxodo 29 e 21. Mas vamos ver agora 30. Vamos para o 30. Vamos ver o verso 30 no capítulo 30. Vamos ver o que ele também diz. Também ungirás Arão e seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. Bom, isso porque era sumo sacerdote Arão e sacerdote os filhos de Arão, né? Escolhido por Deus para esse tipo de trabalho, para esse trabalho. Então, era ungido com esse óleo da unção. Por quê? Pegou essa informação? Eles eram separados. Mas preste atenção. Quem não era sacerdote não podia ser ungido de forma nenhuma com esse óleo. No Êxodo 30, no verso 32 diz o quê? Não se ungirá com ele o corpo do homem, que não seja sacerdote,
nem fareis outro semelhante da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Vou explicar rapidamente sobre isso. O conceito de santo aqui, dentro do Antigo Testamento, na Bíblia, é o conceito de separado. Era um uso especial, não era para ser reproduzido ou utilizado de qualquer forma. Está entendendo? Era para ser usado segundo as regras de Deus. Era isso. Isso vimos no capítulo 30, 33, né? Há uma seriedade nesse assunto, gente. Tem que ter cuidado com a utilização, com a unção do óleo. Vamos mais à frente um pouco para poder entender mais. Para um melhor entendimento. Partiu para falarmos agora sobre a unção de reis. Né? Vamos lá. 1 Samuel 10, primeiro versículo. Diz assim para nós: tomou Samuel um vaso de azeite, ele o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu, porventura, o Senhor, por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Já observamos aqui que já não tem mais aquele óleo da unção, né? Sendo utilizado. Em 1 Samuel 10, no versículo 1, nós vemos utilizar um vaso de azeite, que Samuel derramou sobre a cabeça de Arão. De Saul, né? O rei Saul. E o contexto aqui é a unção do rei, né? E mais para frente na leitura, se vê também o rei Davi recebendo essa unção. É a unção com azeite, pelo próprio Samuel. E aí nós vimos o significado da unção dos reis. Qual era o significado da unção dos reis? Ela tinha um objetivo religioso, que era a consagração da pessoa, sabe? Da pessoa a um trabalho especial, um objetivo religioso, que era a consagração da pessoa. Nós entendemos que eles estão sendo transmitidos para um cargo. Portanto, não tínhamos aqui um objetivo místico de proteção do mal, não, ou qualquer coisa parecida. Não temos isso no Antigo Testamento, não. Ainda que se ungisse objetos, ninguém viu ou leu sobre estar ouvindo ungido vaca, boi, vassoura, etc. Era só objeto do templo. Sendo assim, se fôssemos ungir, seria o púlpito, os instrumentos, o microfone, né? As cadeiras, as pessoas que vão visitar, mas isso se torna perigoso, porque o povo fica insano, ungindo casa a casa, bicicleta, roupas, brinquedos. Isso é um erro terrível na doutrina. É uma crendice sem tamanho. Mas bora lá. Já falamos sobre a unção de sacerdote e de rei, né? Agora vamos ver dos profetas. Vamos lá. Salmo 105, verso 15. Diz: não toque nos meus ungidos, nem maltrates os meus profetas. Olha o que está dizendo. Não toque nos meus ungidos, nem maltrate os meus profetas. Não se tem nenhuma descrição sobre profeta sendo ungido por óleo, né? De uma forma específica. Não tem. Mas os profetas são chamados de ungidos. Daí duas interpretações para nós a respeito disso, né? As duas interpretações. Como uns pensam que eles eram ungidos sim com óleo, mas não tem base para isso. E outros pensam que os profetas eram tão especiais que a unção era diretamente de Deus.
um chamado, uma consagração direta do próprio Deus. O fato é que a unção aqui era direcionada também a profetas do Antigo Testamento. Agora vamos ler, vou voltar em Êxodo 30, 26 ao 27, tá? Como ele ungirás a tenda da consagração e a arca do testemunho, e a mesa com todos os utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso. Aqui voltamos a falar de objetos, sendo que confirmo o que eu disse antes. A unção de objetos acontecia no Antigo Testamento e era direcionada ao tabernáculo, aos seus objetos, ali de uso, entende? Não tem uma descrição deliberando, de tudo que vê pela frente. O objetivo era a consagração dos objetos a serem usados para Deus, de uma forma especial, gente, a serviço de Deus. Era destinado na lei de Moisés. Esse era o significado da consagração, o uso do óleo nos objetos. Mas no Novo Testamento, nós não temos mais a figura de um templo físico. O templo se torna eu e você. E agora nós somos o templo. Não há necessidade de ungir mais objetos. Sabe, Deus, ele hoje unge sim os seus ministros. Mas o óleo foi substituído pelo Espírito Santo de Deus. Após a morte de Cristo, todos que creem podem ir além do véu. Então todos são ungidos, não com óleo, mas com algo muito maior que o óleo, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluias. Gente, é a palavra falando, não sou eu. E o que sabemos sobre o óleo medicinal? É mais uma pergunta. Vamos ler no Novo Testamento agora. Abra comigo em Marcos capítulo 6, 13. Está dizendo: expeliam muitos demônios e curavam inúmeros enfermos, ungido-os com óleo. Ei, olha o óleo aqui, né? Vamos lá. Nós temos aqui os discípulos, né? Temos discípulos de Jesus. Eles saem em missão e fazem muitas maravilhas. E o texto cita uma loção com óleo. E temos mais duas interpretações nessa situação. Primeiro, os discípulos realizavam milagres, mas eles também utilizavam o que eles conheciam como ciência, ou seja, uso medicinal. Aplicavam para aliviar a dor das pessoas. E tinham pessoas sofrendo. E de fato o óleo era utilizado como remédio. Entende? Olha onde a gente está chegando. O segundo, nós podemos dizer o quê? Esse óleo poderia ser utilizado como símbolo da oração do Espírito Santo, símbolo da ação do Espírito Santo. Será que era isso? Bom, os discípulos ungiam os doentes como objetivo de curar, né? Um simbolismo ali da ação que Deus estava realizando na vida deles. Vamos lá para o texto. Vamos ver em Lucas 10, verso 34, diz assim. Vamos lá, ver o contexto da parábola. É o contexto da parábola do bom samaritano. Diz assim: e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para um
uma hospedaria e tratou dele. Oh, gente, óleo e vinho, duas coisas que eram utilizadas na antiguidade como medicinais. Nós temos aqui no texto anterior de Marcos essa possibilidade do óleo ter sido utilizado por um tempo ali sobre os doentes, como símbolo ou medicinal. O óleo era aplicado por presbítero. Nós vemos isso em Tiago 5,14. E pessoas usam Tiago 5,14 para justificar a unção com óleo nas igrejas. Que diz: está alguém entre vós doente? Vamos lá. Aqui temos pessoas doentes. E ali, pessoas doentes chamavam quem? Os presbíteros da igreja. E esses fazem a oração sobre os doentes, ungindo com óleo. E temos a mesma ideia de Marcos. Existem pensamentos que os presbíteros levam também conforto medicinal para aquelas pessoas, sabe? Para isso que eles usavam a unção. E a oração, a busca do milagre de Deus. Oh! E qual é o segundo pensamento? É de que seria uma aplicação de óleo como símbolo da ação positiva de Deus, de abençoar. São duas interpretações geralmente aceitas, né, em diferentes igrejas por teólogos, né. Mas a sequência diz o seguinte: a oração da fé salvará o enfermo. Ei, a oração da fé salvará o enfermo. Aqui o objetivo, gente, seja qual for a interpretação, não está sobre o óleo, e sim a oração da fé. Porque a oração da fé é que salva. É a oração da fé que cura o enfermo. É a oração da fé. É a busca de Deus. Ei, a busca de Deus, que é focado dentro desse versículo. O foco é orar a Deus, para que Ele venha se manifeste e nós sejamos curados, transformados, mudados. É isso. Nessas duas situações, a gente fica sem saber se era óleo medicinal, né? Mas hoje a gente nem precisa disso, né? Porque a medicina está bem avançada. Mas se era por simbolismo, se for usado hoje em dia por simbolismo, por ser simbólico, eu pergunto novamente: o óleo tem algum poder? Bom, o óleo tem poder? Tiago disse no capítulo 5, no verso 14: se tem alguém entre vós enfermo, passe o óleo medicinal e também ore. Tipo, ó, eu me queimei há pouco tempo, né? E passei uma pomadinha ali e orei. Meus irmãos me ajudaram em oração. Para quê? Para que a ação dessa pomada curasse mais rápido, né? Para que a queimadura sarasse logo. Remédio, pomada. Era tipo isso, entende? O óleo, ele não tem nenhum poder milagroso. A palavra está dizendo que a oração da fé salvará, curará os enfermos. É isso. É a oração da fé. Não é o óleo. Porque se faz uso disso, gente? Se não é o óleo, para que usar o óleo? Eu respondo: para encher a igreja. Sabe por quê? Porque o povo brasileiro é bem místico. Daí essa estratégia atrai e prende muitas pessoas. As pessoas, elas se apegam a esse tipo de coisa. E isso lota a igreja. Tá lotada. Mas se você for pesquisar, o kardecismo francês e o catolicismo português também se utiliza desse miticismo. Pesquisa. Eles também utilizam desse miticismo. Aí você pergunta: mas Rejane,
Como é que fica o uso do óleo simbólico? Bom, há um alerta. Não temos na Bíblia ordem para o uso do óleo simbólico. O uso simbólico do óleo. Estou falando de ordem, tá? Ordem é mandamento. Tipo, não tem isso de ungir objetos, bichos, dentro da palavra de Deus, não. As igrejas hoje estão cheias de crendice. Elas pegam símbolos e começam, né? E vai trabalhando em cima disso, sabe? Vai toalhinha, rosas ungidas. E a crendice vai aumentando, sabe? Acreditam de verdade que precisam daquilo ali. Precisa daquilo ali para Deus operar. Tá aí a água benta, vira água ungida. Olha, acredita de verdade nisso. Acredita ter basamento bíblico disso. Mas se você acredita nisso, tenha cuidado. Porque você pode usar o óleo e a pessoa ser curada. Mas acreditando que foi por causa do óleo e não por causa da ação do poder do nosso Deus. Hoje eu fico em dúvida. Porque eu tenho que voltar a um lugar que eu saí no passado. Porque eu não via veracidade nesse ato. Eu saí disso no passado. Por que voltar hoje? Tudo que eu li aqui não me dá motivo para usar óleo. Para que usar óleo se ele não tem poder nenhum? Para que o simbolismo? É igual voltar lá na época de Moisés, que saiu para o monte. Quando voltou tinha um bezerro de ouro. Eles precisavam de algo simbólico, precisavam focar em alguma coisa para estar adorando, para acreditar no óleo, bezerro de ouro. Para que usar o óleo? Para quê? Para que seguir isso? Eu devo seguir isso para agradar alguém? Devo seguir para não desagradar ninguém? Se eu não usar, é desobediência? O que a palavra disse pra gente aqui hoje? Me diz você. E é isso. Vim aqui para falar sobre isso. E na palavra de Deus. Não inventei nada. Não foi nada da Rejane. Não foi nada da diaconisa Rejane. Foi na palavra de Deus. Então fica com essa palavra. E que possamos sempre buscar na palavra base bíblica para tudo que for feito dentro da igreja. Amém? Que Deus abençoe a todos.